Olá, no programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que afeta 15% das mulheres entre 15 e 45 anos e que é uma das causas mais comuns para a infertilidade, a endometriose. Eu recebo aqui no estúdio o ginecologista Homero Meirelles Júnior, a engenheira civil Ana Carla Bidigaray e a designer Flávia Ramos Neira. Olá, sejam bem-vindos ao Toda Mulher, prazer recebê-los aqui. Doutor, para começar o programa, eu gostaria que o senhor falasse o que é a endometriose. Endometriose é uma doença genética, não é uma infecção, não se adquire, se nasce com um gene da endometriose, a ciência já praticamente comprovou isso, e ela é caracterizada pela formação de um tecido que só deveria haver dentro do útero, fora do útero. Dentro do útero da mulher existe um tecido chamado endométrio. É um tecido que todo mês cresce, formando um colchão para receber um óvulo fecundado, que seria o embrião. Quando a mulher não engravida, quer dizer, quando esse óvulo não vem fecundado, os hormônios caem e esse endométrio descama, formando a menstruação que sai pela vagina. Em algumas mulheres, por essa questão genética e pela repetição da menstruação mês após mês sem gravidez, com o correr dos anos, esse endométrio pode começar a crescer fora do útero. Quando ele cresce fora do útero, ele se chama endometriose. Assim como o endométrio de dentro do útero, a endometriose fora do útero, todo mês também menstrua, mas ela não tem para onde sair esse sangue. Então começa a se formar dentro do abdômen, atrás do útero, nos ovários, junto do intestino, junto da bexiga, ilhotas de menstruação, cistos de menstruação, que quando são maiores se chamam endometriomas. Causa dor e, em alguns casos, causa infertilidade. É importante frisar que endometriose não é sinônimo de mulher estéril. Alguns casos avançados de endometriose podem atrapalhar a mulher a engravidar. Mas a partir do momento que a mulher tem uma suspeita de endometriose ou mesmo um diagnóstico, ela não precisa ficar apavorada achando que é estéril, que só vai engravidar com fertilizações. Existem tratamentos ou mesmo espontaneamente, muitas vezes, ela consegue engravidar. E quais são os sintomas que a mulher deve verificar para, enfim, saber se tem ou não uma endometriose? Quais são os principal sintomas? sintoma, embora não seja sempre, e abra um parênteses para dizer que existem inclusive livros famosos com o título Um Enigma Chamado Endometriose. Por quê? Porque a sintomatologia da endometriose, algumas vezes, ela não é compatível com a gravidade. Mulheres com endometrioses iniciais, às vezes, têm muita sintomatologia dolorosa, e outras mulheres com endometriose graves, às vezes, só descobrem a sua endometriose no curso de uma pesquisa do porquê não engravidaram. Mas o sintoma que mais chama atenção é a dor, sendo que essa dor é diretamente ligada à menstruação ou à relação sexual. Se uma mulher tem dor o mês todo, e mesmo que ache uma suspeita de endometriose, tem que se procurar outras razões, que pode ser que essa dor não seja por causa da endometriose. Mas deve se levar muito, e hoje em dia se faz muitas campanhas em relação, principalmente, àquilo que se chama a dismenorreia incapacitante. Dismenorreia é o termo médico para cólica menstrual. Incapacitante é a cólica menstrual que incapacita uma mulher ao que ela faz normalmente. Adolescentes que todo mês faltam ao colégio na época da menstruação. Mulheres que todo mês tiram licença médica na época da menstruação. Isso não é normal, isso tem que ser pesquisado. A cólica menstrual normal é uma cólica que com um analgésico normal passa e que não faz com que a moça falte ao colégio ou falte ao seu trabalho ou impeça ela de ter relações sexuais. Isso tudo é que deve levar a uma suspeita e a procurar um especialista. Flávia, como foi que você descobriu que você tinha endometriose? Eu descobri que eu tinha endometriose quando a gente pensou em engravidar e fui à minha médica e falei com ela que eu queria engravidar e como o doutor falou, né, eu sentia dor na relação e cólicas. E ela falava que era normal. E aí ela ficou doente, eu tive que ir a uma outra médica e ela me pediu uma ressonância magnética pélvica que deu endometriose profunda. E a partir dali eu comecei
a investigar, a ir a outros médicos, a fazer uma série de exames, exames com proctologista, com urologista, até que foi confirmado realmente que eu tinha endometriose e que a solução, no meu caso, para poder engravidar, seria fazer a cirurgia de endometriose. E foi o que eu fiz. Dia 31 de outubro do ano passado, depois de mais ou menos uns 6 meses de busca de médico, vendo como é que seria, eu fiz a cirurgia e em fevereiro eu engravidei. Hoje eu estou grávida de 7 para 8 meses, esperando a pequena Heloísa Helena, fruto dessa história bem confusa que veio da endometriose. E você, Ana, como é que foi o seu caso? Eu também descobri, na verdade por indicação de uma amiga, porque eu pulei esses anos todos, eu sempre senti muita dor e fui a vários médicos, só que em 2014 eu já não estava conseguindo mais levantar da cama. E antigamente eu sentia muita dor, tomava um remedinho, depois de um tempo até melhorava. Mas eu tomava remédio o dia inteiro, durante os 4, 5 dias e não passava. E além disso eu estava começando a sentir dores também na perna. Então, por indicação de uma amiga, eu fui a um especialista no Rio, por acaso particular, e tudo que eu relatei para ele, ele afirmou que eu tinha, mas me passou também uma ressonância, me passou um exame de sangue, enfim, exames que eu nunca tinha feito. E nos exames se confirmaram, né, tudo que ele falou e que o dano já estava bem, assim, estava bem grave o negócio, né? Não teria como só fazer um tratamento, eu teria que ser realmente um caso cirúrgico. E eu fiz a cirurgia em fevereiro de 2015. Depois da minha cirurgia, eu fiquei por 6 meses tomando um remédio que era, na época, acho que posso estar falando até besteira, mas que eu acho que era isso. Só tinha esse remédio no mercado para a endometriose. E depois desse remédio, o meu médico me deu um prazo, entre aspas, para tentar engravidar. E nesse prazo eu engravidei e minha bebezinha agora está com 9 meses. E eu achava que eu estaria curada, né? Mas agora também já sei que não, que mesmo tendo engravidado naturalmente não estou curada ainda. Sei que de repente pode vir a voltar. E até, inclusive, a pessoa que me operou falou para depois, se eu conseguisse ou não, era para eu voltar e tirar tudo. Eu não gostaria de tirar, mas não gostaria de sofrer mais tantos anos com isso. Então, se for necessário, eu vou tirar tudo também, mas é complicado, porque os médicos não querem saber muito disso, não. Doutor, as duas passaram por médicos que inicialmente falaram que a dor é normal, que não tinha que se preocupar, que era um exagero. Por que essa resistência, enfim? Por que é tão difícil que os médicos, logo desde o início que a paciente reclama da dor, passar um exame específico para essa doença? Isso acontece não só aqui, mas no mundo todo. Não é uma característica de terceiro mundo, não há uma má medicina do terceiro mundo. Pelo contrário, o Brasil, em termos de especialistas em endometriose, é considerado de ponta no mundo todo. Há muitas coisas que foram pioneiras aqui no Brasil, mas no mundo todo as mulheres reclamam que até um diagnóstico final de endometriose, como elas tiveram, leva-se de 5 a 8 anos. E no mundo todo, estatisticamente, as mulheres passam por 4 a 7 ginecologistas antes de chegar a um diagnóstico final. Por quê? A ginecologia hoje é muito ampla. Ela tem várias subespecialidades dentro dela. Há ginecologistas que só tratam de mama, há ginecologistas que só tratam de infertilidade, e há um grupo de ginecologistas que se especializou em endometriose e no procedimento que permite o diagnóstico e o melhor tratamento, que é a videolaparoscopia. Então, muitas mulheres ficam passando por ginecologistas convencionais, ótimos ginecologistas na área convencional, mas que não estão aptos a tratar e a pesquisar essa doença. E aí vem uma coisa cultural também, de uma sociedade até certo ponto que sempre foi machista, de achar normal a mulher sofrer. Então a mulher é normal ter cólica menstrual, bota num saquinho de água quente, e isso é normal. E nós sabemos hoje, como eu acabei de lhe dizer, que pacientes que sofrem de dores crônicas importantes, incapacitantes, não é normal.
Isso deve ser pesquisado. Pegando um gancho no que ela falou, é importante também a questão da menstruação. Eu falei no início que a endometriose é uma doença genética, mas ela tem que ter algum substrato que leve a essa mulher desenvolver uma endometriose. E, infelizmente, esse substrato é a coisa que a natureza criou de mais normal na mulher, que é a menstruação. Então é muito normal a paciente chegar para mim e dizer: mas doutor, os médicos querem que eu não menstrue, mas menstruar é a coisa mais normal do mundo. Sim, menstruar é normal. Menstruar 10, 15 anos seguidos sem engravidar, a mãe natureza não previu isso. Nenhuma fêmea de nenhuma raça animal, e o ser humano gosta muito de esquecer que nós somos animais, nenhuma fêmea de nenhuma raça animal foi programada para menstruar 10, 15, 20 anos seguidos sem o descanso previsto pela gravidez. A gravidez é uma época em que a mulher passa 9 meses sem menstruar, mais o tempo da amamentação. Então, é meio cruel dizer, mas a endometriose já foi chamada a doença da mulher moderna, que hoje em dia a mulher deixa para engravidar cada vez mais tarde. As nossas avós não tinham endometriose? Provavelmente tinham, mas as gravidezes precoces e seguidas não deixavam desenvolver. Porque a mulher menstruava, engravidava, passava 2 anos sem menstruar, voltava a menstruar, 1 ano depois ela estava grávida de novo. Nossos avós e bisavós aos 30 anos de idade já tinham 5, 7 filhos, começaram a ter o primeiro filho entre 15 e 20 anos. Eu não estou dizendo que nós devemos voltar a isso, mas é importante entender que menstruar seguidamente numa mulher que tem endometriose é o maior inimigo dela. Então, ela operou, engravidou, não vai querer outro filho por enquanto, a menstruação é sua inimiga. Você tem que tomar um remédio para não menstruar. Ou para sempre, se você nunca mais quiser engravidar, ou até você querer engravidar. Uma mulher com diagnóstico de endometriose como elas, só menstrua se está tentando engravidar. Se não, ela tem que estar bloqueada. Existe hoje medicações, no Brasil inclusive, altamente eficazes para isso. Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.